Leonardo Barreto, a gente está diante de um fato político recente, nessa crise bilateral, na crise das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, com um componente pesadíssimo na política doméstica, internacional e geopolítico, com impactos que a gente pode comparar a impactos em outros países nos quais Trump assumiu um lado e acabou causando alterações no equilíbrio das forças políticas no país no qual ele assumiu um lado. Ele fez a mesma coisa no Brasil. Boa parte das pesquisas, aparentemente, indica o mesmo tipo de efeito. Um fortalecimento das forças contra as quais, no caso é Lula, Trump se opôs. Isso sugere um governo numa situação um pouco mais, digamos, segura para lidar com este mundo do Congresso, ou você não detectou, nesse caso específico, na necessidade de articular com o Congresso, modificações trazidas por essa situação recente em relação aos Estados Unidos? Não, tem um comportamento diferente, sim. Quando toda aquela narrativa que vem dos Estados Unidos, né, de que você tem um problema institucional, né, de perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro, um conjunto de sanções aplicadas ao STF. É curioso, porque se a gente olhar um pouco, essa confusão ela fica muito no colo, né, do próprio presidente e do STF. Né? Então, o Congresso, que quando começa o recesso parlamentar na segunda quinzena de julho, se a gente voltar no tempo, a gente tem o STF decretando o decreto legislativo do Congresso que suspendeu o IOF inconstitucional e derrotando mais de 400, quase 400 parlamentares, né, que votaram pela derrubada do IOF. Aí, se a gente for pensar assim, um tipo de saída institucional, uma anistia light, né, alguma coisa que pudesse reequilibrar ali aquelas exigências do Trump, ou qualquer outro tipo de saída que você pudesse imaginar, isso provavelmente passaria pelo Congresso. E não houve nenhum tipo de mobilização do Congresso nesse sentido. Por quê? Porque, do ponto de vista estratégico, ele diz assim: olha, eu tenho ganhos aqui em ficar parado. Né? Eu vou deixar o Lula administrar essa crise e eu vou deixar o STF sangrar. Né? Essa agenda das prerrogativas, ela acaba sendo, das prerrogativas e do foro, né? Uma blindagem que o Congresso começa a ter em relação ao STF, né? Porque se antes o foro era proteção, agora o foro é uma faca no pescoço. Né? Assim, isso mudou de acordo com a mudança do próprio papel do STF. Então, eu acho que o Congresso está olhando para essa crise e está vendo até uma oportunidade, né, para poder se fortalecer diante dessa aliança aí, STF, presidente Lula, que a gente viu se adensar nesses dois últimos anos, 3 últimos anos.